Pessoal da Rádio Well FM 107,9, estamos aqui num programa do Fala Maestro, Fala Maestro. E hoje, na melhor companhia, com a Charlene Grola, da Econometry. E eu vou falar para vocês vão saber o que é isso, o que é esse nome espetacular, que simplesmente é o futuro, tá? E antes de passar a palavra a ela, eu já quero de cara, Charlene, pela gratidão que nós temos e tantas pessoas, né, vocês vão saber por quê, dedicar para você uma música muito legal, que inclusive já está no nosso próximo disco que a gente vai lançar. E você que é uma pessoa incrível, você e sua família, uma sensibilidade, já de cara eu aqui, o Gonçalo Rebelato, um pedacinho de Mozart, a sonata em Dó maior, para violino e piano. Aí se diverte. Olha, Charlene, seja bem-vinda aqui. Obrigada. Todos os nossos ouvintes, telespectadores desse programa, de um programa tão simples, feito com tanto carinho. Hoje é um dos maiores índices de audiência da Rádio Well FM, que a gente é muito grato ao convite até agora, e de poder estar perto das pessoas, de falar para Londrina, região, Brasil, o que tem de bom acontecendo, e de pessoas como você que fazem a diferença na vida de tanta gente. Conta pra gente, tá super curioso, o que é a Econometry, por favor? Bom, a Econometry é uma empresa voltada para a área sustentável, que a gente trabalha com projetos de economia de água, que o que seria? Seria um equipamento que a gente instala no hidrômetro para não contabilizar o ar da tubulação da própria Sanepar, por conta das manutenções que a Sanepar faz. O próprio ar da rede acaba indo para todas as casas, prédios, indústrias, e você acaba pagando por uma coisa que você não consome, porque Nossa, você é absurdo isso. seria paga para consumir água, e você acaba pagando por o ar. E o ar vai muito mais rápido no reloginho, não vai? E o ar gira muito mais rápido do que a própria água. E chega a dar 20% de diferença toda vez que a Sanepar faz manutenção. Então, assim, não precisa ser na sua rua, na rua do lado, pode ser na região. É, porque tá tudo coligado. Tudo interligado, a rede toda interligada. Então seria o estabilizador de pressão, que ele faz com que você não pague pelo ar da rede da Sanepar. Os restritores de vazão nas torneiras, para gerar uma economia pequena em cada ponto, e com isso, somando todos, gerar uma economia geral. A regulagem dos vasos sanitários, que hoje o maior vilão do desperdício de água são os vasos, porque eles desregulam, alguns são programados para descer até 20 litros de água por utilização, sendo que o necessário é 3 e 6 litros. Então, se deixar ele regulado, com separos trocados, quando tem vazamento, gera uma economia muito boa. Bom, eu não preciso nem falar aqui no Projeto Sol Maior, do qual a Charlene e a Econometry também são apoiadores. A gente teve uma economia de mais de 70% da conta da Sanepar. E ainda além disso, além da economia do uso diário, ela conseguiu para nós, né, que a Sanepar, que nós somos uma entidade filantrópica, um projeto social que inclusive atua há mais de 20 anos, conseguiu o desconto que a Sanepar, inclusive até por uma questão estatutária, tem que nos conceder. Mas a gente também não sabia, né? E a gente que sabe fazer é trabalhar. Aí, de repente, veio a Santa Charlene com a equipe toda da Econometry e nos deu essa oportunidade de a gente economizar
é aquele dinheiro sagrado, gente. Quem mexe com projeto social sabe quanto R$1 vale. Então, a gente quer agradecer aqui publicamente e oferecer a vocês também os serviços da Econometro, porque, afinal de contas, gente, não estamos falando só de dinheiro. Nós estamos falando de natureza, né? A gente não vai aguentar, assim. A natureza não vai aguentar. É um desperdício e uma falta de respeito pela natureza. A gente vê o que aconteceu em Petrópolis. A gente vê o que acontece pelo mundo inteiro. Mas convenhamos, a natureza, ela vai sustentando, ela é uma mãe, né? Tem hora que ela não aguenta, não é verdade? E é lamentável ver aquelas mortes todas. Mas se você vai ver a causa, você vai ver que não foi construído no local certo, da maneira certa, não teve aprovação, de repente, de uma instituição que visse qual o impacto ambiental que uma casa, ou 60, 80 casas, dessem naquela situação. Então é lamentável. Eu lamento, eu até hoje estou muito, muito emocionado com o que aconteceu. E eu fico só triste de que sempre é depois, né? E vocês estão um passo antes. Então você hoje aqui, é para você, não é só empresário, uma casa. Gente, vamos economizar, não só dinheiro, água, luz, né? Tudo isso faz o mundo ser mais saudável. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, por favor, Charlene. Então, além desse projeto que a gente atua, né, de economia de água, a gente trabalha com telemetria, que é uma tecnologia diferenciada que hoje nós somos a única empresa aqui em Londrina que fazemos isso. Única? Única. Porque para engenharia, o que a gente faz é impossível de se fazer. Mas a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais fácil, sem ter que quebrar um apartamento todo, que seria... os apartamentos antigos não têm água individualizada e você acaba pagando por um rateio. Aí, às vezes, você mora sozinho ou um casal e você acaba rateando a sua água por uma família que tem 5, 6 pessoas. Nossa. Aí... acaba sendo injusto, porque você não gasta tudo aquilo. Às vezes você trabalha o dia todo, você não fica em casa, você chega em casa, só toma um banho e você vai ter que pagar água igual os demais. E a individualização faz com que você pague pelo justo. O que seria? A gente instala um equipamento nosso em cada uma das prumadas que desce no seu apartamento, 3, 4, depende da quantidade, e a gente controla o seu consumo por um software. E aí... consegue saber o consumo de água somando todos os sensores e te passar quanto que você gasta de água. Que legal, sem precisar destruir nada? Só faz um corte na parede, bem aonde desce a prumada, instala o equipamento, depois fica uma tampinha como se fosse um ponto cego de tomada. Dá para individualizar. Também a gente tem alternação de bombas que... faz com que você diminua a mão de obra de um funcionário de um condomínio, porque às vezes o funcionário tem que ir lá fazer aquilo semanalmente, aí o funcionário fica doente, a outra pessoa que está no lugar esquece de fazer, às vezes queima uma bomba que custa 5, 6, 10 mil reais por conta disso. A gente consegue facilitar a vida do síndico e do condomínio fazendo essa alternação de bomba. Toda vez que é solicitado o serviço da bomba, entra uma. Quando precisar de novo, entra outra. E assim vai trabalhando alternado. Sensacional. São detalhezinhos assim que a gente faz para poder facilitar. Quem teve essa ideia de ter a Econometro aqui em Londrina? Você que é a mentora disso tudo? Sim, na verdade, eu comecei há 8 anos atrás. Eu era uma franquia da TRC Sustentável, que tinha alguns desses serviços. E depois de 5 anos, eu resolvi seguir carreira solo, porque eu quis entrar com a telemetria. E aí, por ser franquia, eu não podia continuar. E aí eu continuei com alguns serviços e aderi à telemetria e essas outras coisas na parte elétrica, que aí o técnico tem habilidade para isso e consegue fazer outras coisas diferenciadas. Que legal. E desde quando a Econometro está atuando? Há 8 anos. Há 8 anos? Desde 2014. Gente, um bate-papo super legal. Você que está se ligando agora na Rádio El FM 107,9. Estou aqui com a Charlene Grola, que é responsável pela Econometro, uma empresa que faz você pagar menos água, menos luz. E, além de ter mais economia, também tem a sensação gostosa de estar fazendo algo bom por esse mundo, que é economizar e evitar o desperdício. Antes de a gente continuar esse bate-papo, vamos com um pouco de música, que tem muita coisa legal para vocês ouvirem, tá bom? A gente volta daqui a pouquinho. Vamos lá.
O projeto Sol Maior, mantido pela Escola de Música Sol Maior, comemora 20 anos e já atendeu mais de 8.000 crianças e jovens, muitos em situação de vulnerabilidade social. A cada 3 alunos pagantes é concedida uma bolsa de estudos para um jovem comprovadamente carente, transformando suas vidas e a de todos ao seu redor. Venha você também fazer parte desse time do bem, agora com sede própria, na Rua Ibiporã, 894.
A perspectiva que a gente tem na vida, quando a gente nasce de uma família pobre, onde sua mãe precisa muitas vezes trocar o passe de ônibus, muitas vezes não, ela fez por muito tempo isso, por mantimento dentro de casa, para que a gente pudesse ter o que comer, para que a gente pudesse ter aí um pouco de dignidade. Histórias inspiradoras como a do Samuel nos fazem ter certeza que estamos no caminho certo. Matricule-se na Escola de Música Sol Maior e ajude o projeto social Sol Maior. Ligue e saiba mais. Pessoal, música é tudo de bom. E a melhor companhia aqui com a Charlene da Econometri, melhor ainda. Charlene, vamos falar o seguinte. Você, uma mulher, mãe, empresária, como é que você consegue lidar com essa situação toda? Que eu sei que você é uma excelente mãe, seus filhos são incrivelmente vivos, cheios de energia. Já vieram aqui visitar, trazer pirulitos doces aqui para o pessoal do Projeto Sol Maior, que até hoje foi uma alegria. Como é que você consegue lidar com tudo isso junto, misturado e ter esse sucesso todo? Tem que ter um planejamento muito grande, né? Na verdade, há alguns anos eu tive uma formação em coaching, então eu cheguei a atender, né, algumas pessoas, então me ajudou bastante nisso, de saber traçar tempos específicos para cada uma das coisas. Então, eu priorizo determinadas, sei que às vezes eu não dou conta, como qualquer outra pessoa, mas eu estabeleço as prioridades. Sigo à risca isso para que eu consiga ter um dia a dia saudável, tanto como empresária quanto mãe. Olha, um desafio. E lidar com gente sempre é complicado. E como é que você vê um percentual, se você pudesse falar hoje, mais ou menos? Tipo, nós temos uma cidade de 600 mil habitantes e vocês são a única empresa que mexe com esse... A única empresa que faz esse tipo de trabalho completo, porque a maioria não desmerecendo a classe, mas assim, são pedreiros, encanadores, que às vezes a pessoa vai para poder regular vaso sanitário, vai para poder fazer manutenção em torneira, mas não tenha alguém que faça o trabalho por completo. É superficial, um trabalho superficial. Você tem que fazer uma coisa um pouco mais, tipo, ir ali na fonte de onde está o problema, Sim. Né? A gente vai num local, em casa, empresa, prédio, e a gente tenta fazer o máximo de coisas que dá para poder gerar essa economia. Por isso que a gente consegue ter um resultado tão considerável, porque a gente analisa tudo. Olha para a empresa e vê o que dá para a gente fazer para poder ajudar. E você não acha, por exemplo, que seria interessante se, por exemplo, a rede estadual de ensino ou essas escolas, não estou falando de onde tem muita gente, as universidades, isso, quando você fala de uma casa, uma economia, aqui nós estamos na sede do projeto e que nós temos um volume de pessoas com até 80%, 76% de economia que a Econometri nos forneceu. Você imagina, então, numa escola grande ou numa universidade, o que isso deve ser, então? Sim, seria absurdamente grande o resultado. Só que é aquele tipo de coisa, de querer investir nisso, embora o custo não seja tão alto. Mas ainda a gente tem essa restrição das pessoas poderem olhar para aquilo, olhar para os resultados e quererem investir e quererem economizar. A gente já fez algumas escolas e o resultado é no estilo do que você teve, 40%, 50%. A gente atende algumas escolas aqui em Londrina que o resultado também foi muito bom. Olha, então é um apelo que eu faço, não é nenhuma oferta. Gente, aproveitem esse programa Fala Maestro, que tem essa diversidade de autoridades, personalidades, hoje aqui com a Charlene. Olha, faça uma visita, eu vou deixar inclusive aqui os endereços da Econometri para você seguir no Instagram ou por telefone. Olha aqui embaixo, deixa eu pedir aqui para o nosso William Gustavo, que é um dos responsáveis da equipe, junto com o Gabriel Belavé, cuida do som, e o nosso famoso, grande pianista Gonçalo Rebelato. Eu faço um apelo a você. Gente, olhe para o seu bolso, olhe para a natureza, convide, peça, faça um agendamento com a Econometri para você ver. E olha, depois fala para a gente como é que foi. Você imagina essas escolas particulares, já que as estaduais, municipais, às vezes passam pelo crivo da burocracia, que às vezes não ajuda muito, né? Mas quem sabe você que tem a sua escola particular, seja você que tem um berçário, não sei, gente, você que usa água, luz e
precisa economizar, fala com o Econometro, porque, olha, quem sabe o programa Fala Maestro e a Rádio Well FM estão ajudando você, numa pandemia que não passou, economizar e ter mais sucesso, né? Eu acho que vale a pena, assina embaixo, Projeto Sol Maior, Escola de Música Sol Maior, Centro Cultural de Integração das Artes, Sol Maior Eventos Limitado. A gente só tem a agradecer a Econometro, porque é um dinheiro sagrado, super sagrado, e que a gente conseguiu economizar. Antes de seguir, vamos com música? Depois a gente volta, a gente conta mais sobre essa maravilha que é trabalhar com você economizando mais. Pode ser? A gente já volta aí.
Meu nome é César Augusto de Aquino, nascido e criado aqui em Londrina, no bairro Cafezal. Uma gratidão muito grande, uma gratidão a Deus, uma gratidão ao projeto, ter uma gratidão também ao maestro, que nunca mediu esforços. César de Aquino é um entre os milhares de crianças e jovens ajudados pelo Projeto Sol Maior. Venha você também fazer parte dessa corrente do bem. Matricule-se na Escola de Música Sol Maior. Ligue e saiba mais.
Gente, você que tá ligado, você que tá se ligando agora na Rádio El FM 107,9, estou com a Charlene Grola da Econometri. Obrigado. Ai, meu Deus do céu, é tanta coisa na minha cabeça. E a gente que é músico tem as anteninhas, a sensibilidade com essa guerra aí, toda a gente tá assim, realmente, não sei, só esperando o melhor para esse mundo. E por isso que a Charlene tá aqui hoje. Charlene, conta pra gente essa maravilha de pessoas que talvez não saibam, justamente por ser a única que faz um trabalho mais completo, mais profundo, com mais resultados, sobre economia de água e luz na sua casa, no seu escritório, na sua empresa, na sua escola, no seu negócio, né? Conta pra gente a respeito das pessoas, já com a liberação do poço artesiano, como é que uma pessoa fala assim, beleza, tem agora um poço artesiano, eu vou economizar. O que o Econometri podia fazer para você economizar mais ainda? Então, com a liberação das perfurações do poço artesiano, você consegue continuar com o hidrômetro da Sanepar, caso você queira uma segurança de que você não vai ter falta de água, mas tem a possibilidade de você desativar o hidrômetro, que você não vai ser obrigado a pagar os 5 metros mínimos por unidade de apartamento, por exemplo. E aí você economiza esse valor mínimo que você pode investir em outras coisas para o condomínio. Por quê? Antes não era permitido você desativar, porque a Sanepar falava que uma vez que tem rede hidráulica fornecida, você é obrigado a pagar. Hoje não precisa mais, a gente já conseguiu a liberação de retirada do hidrômetro e você paga só o esgoto. Então, assim, dá para se fazer isso, tem essas duas possibilidades e, além de tudo isso, o condomínio pode implantar o projeto de economia de água também nos vasos, nas torneiras e quanto menos você desperdiçar, mais economia você vai ter. Sensacional. A gente está aqui sobre Claude Debussy Gorbelato. Sensacional, Gonçalo. Tá falando sobre água, eu tô quase aqui pensando igual um peixe aqui, cara. Gente, olha que sensacional. Você que é síndico, tá ouvindo aqui a Rádio El FM 107,9, programa Fala Maestro. Música falando sobre economia e cuidado da natureza. Isso é muito importante, com a empresária Charlene Grola, dando para você as dicas de como você imagina na Gleba Palhano, que nós temos apartamentos ali com 90, 100 famílias morando, o que você não vai economizar? Muito, porque você pode fazer inúmeras coisas para gerar essa economia, projeto na área comum. A gente tem feito bastante projeto na área comum para quem às vezes não tem poço artesiano, quem tem poço artesiano também, independente de como que você esteja. Se você consome água, você pode conseguir gerar essa economia. Só entrar em contato com a gente, que a gente faz um orçamento sem custo e eu já envio um orçamento com a estimativa de economia que você pode ter. E a pessoa economiza mesmo, né? Mesmo. Eu garanto 12% de economia em todos os projetos que a gente faz. 12? 12. Garantido. Daí pra mais. Daí pra mais. Eu garanto 12, mas eu entrego 75% igual foi entregue para Som Maior. Verdade. E a gente é muito agradecido. Gente, e é importante, tá? Porque, poxa, convenhamos, é um custo mensal, pô. Isso aí dói e machuca a gente. Ainda mais porque tá tudo subindo, nada vai descer, né? O dólar tá aí baixando, mas pode ter certeza que muita coisa vai subir, ainda mais com essa guerra, tudo vai subir. Então, vamos fazer a nossa parte. É bom pro seu bolso, é bom pra natureza, é bom pra todo mundo, né? E a Econometri tá aí, eu falo isso porque, gente, isso realmente chama-se um bom negócio, né? Afinal de contas, quem que não quer mais um dinheirinho no bolso e tá com aquela sensação, não posso fazer muito, mas o que eu posso, eu estou fazendo em prol da natureza. Olha, Charlene, é tão bom. Esse programa veio com a ideia justamente de favorecer, de mostrar que tem pessoas realmente com atividades muito importantes, né? A gente já teve de tudo aqui e você vem para coroar aqui esse nosso Fala Maestro com essa participação que eu convido a todos, né? Para justamente conhecerem as redes sociais. Vocês têm Instagram, tem Facebook, tem página também, né? Qual é a página da Econometri? www.econometri.com.br. Legal.
Legal. E eu vou deixar todos os outros contatos aqui no vídeo. Você que está ouvindo ao vivo aqui a Rádio UEL FM, você pode depois entrar em todas as redes sociais da UEL FM ou do Geek Wagner, Rony.Marquisach, como sempre, já falei, e assista as imagens que vocês estão ouvindo agora, com todas as informações. Eu tenho certeza que você vai agradecer muito ao UEL FM, ao Fala Maestro e essa moça querida, mãe. E chegando aos finalmente, passa para você deixar uma mensagem para todo mundo. A gente tem esse perfil aqui. Abra o seu coração e diga para as pessoas o que você acha que é importante e que pode ser significativo na vida delas. Bom, a minha intenção de quando resolvi atuar nessa área era fazer a diferença em si para a sociedade em si. Eu não queria fazer algo que todos fizessem, que não fizesse uma diferença na vida das pessoas. E atuar na área sustentável fez com que me engrandecesse, porque eu posso gerar uma economia para o meio ambiente e fazer com que as pessoas economizem financeiramente. Conseguir casar as duas situações. Então, se você quer ajudar o meio ambiente a economizar água e ter um retorno financeiro, não tem outra escolha a não ser nos convidar para ir até a sua casa, a sua empresa, o seu condomínio, fazer um orçamento e a gente implantar o nosso projeto para você ter uma economia para o resto da vida. Olha que legal. Isso sem quebrar as coisas, hein? Porque tem umas soluções aí bárbaras que tem que quebrar tudo, destruir, é azulejo que você não acha mais, e aquela barbaridade, você acabou de comprar um apartamento, vai ter que quebrar tudo. Nada disso. Ela falou ali que o tamanho de uma tomada já consegue colocar os equipamentos para poder fazer as medições, e você, já feliz da vida, quanto você não vai economizar? Gente, estou falando aqui de muito, 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 muito dinheiro, tá? Olha, obrigado. Obrigado pela gratuidade dos serviços que você tem prestado aqui, Projeto Sol Maior. Eu sei que você tem um coração gigante, ajuda muita gente. Por sinal, até hoje a gente vê uma tampinha de qualquer vasilhame de plástico e já guarda para a Charlene, que está ali tudo guardadinho. E a gente vai dizendo para as pessoas, vamos se unir pelo bem, né? Cada um fazendo um pouquinho, esse mundo vai ficar melhor. Então, obrigado, Charlene. Obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Nossa. A participação. E eu espero que a gente possa influenciar na vida das pessoas para que elas acordem, né? E vejam, puxa vida, que legal. E eu espero que tenham milhares de pessoas procurando o serviço de vocês para serem mais felizes, para fazerem mais economia e ajudar a natureza com essa atitude simples, mas que podem fazer toda a diferença. Obrigado. Eu que agradeço. Saúde, mais sucesso, felicidades. E você que está aqui nos assistindo, nos escutando, vamos de música, que tem muita coisa boa por aí. Em nome do nosso programa Fala Maestro, Gabriel Villaver, William Gustavo, Gonçalo Revelato, tem uma nota aí? Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau.